Olá, plateia, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui com Lalo Cleide. Quero agradecer a todos vocês pela presença iluminada, pelos likes, pelos comentários, pelos compartilhamentos e pela sua coragem e carinho de ficar aqui comigo. E o papo hoje tá, gente, travadão. Parece, sabe quando você deu aquela travada que não quer sair nada? Já fiz. Esse é o terceiro vídeo de hoje que eu faço e eu deleto, porque meu raciocínio tá meio embaralhado. Mas já para desembaralhar, vamos ler a palavra do Senhor, que essa é vida. É a prova viva da nossa força, do nosso prazer de viver, prazer de existir, prazer de chamar o Senhor de papai. Eu vou ali pegar meu óculos e volto já. Para início de conversa, voltando aqui, o óculos estava aqui, dava para pegar assim, ó, gente, só fazer assim e pegar. Eu fui lá no quarto, para vocês verem que não tô tão bem assim hoje. Meu raciocínio hoje, ontem eu tive uma forte dor de cabeça, tô sentindo aquelas tonturas, tô fazendo tratamento, tomando remédio. E talvez isso deixe a gente, né? Mas já tomei um leite morno, gostoso. Já tomei um banho maravilhoso lá no quintal, geladíssimo, daqueles banhos mesmo maravilhoso. E estou aqui para tentar fazer esse vídeo. Tentar não, para fazer. E eu não vou deletar esse em nome de Jesus, porque vai ficar o vídeo. Amém? Porque eu já deletei 2 hoje. E antes de eu falar a palavra do Senhor Jesus, antes de eu falar a palavra de Deus, a palavra bíblica e a palavra que vivifica o ser humano, eu vou também mandar um grande beijo para todas as minhas irmãs, né? Para Edna, Lia, Cissa, Sandra. Que o Senhor Deus visite a casa de vocês, cuide da família de vocês, dos filhos, dos netos. E que eu sinto saudade quando nós nos reuníamos. Qualquer hora a gente faz um chá com a quase que mora aqui perto e faz uma videochamada para a Lia, para nós tudo falar ao mesmo tempo, que é uma sinergia muito gostosa. E dizer para o Deus e para o universo que eu estou feliz com tudo que eu fiz, por as pessoas que estavam à minha altura fazer, que se eu alcancei fazer o bem, as pessoas que eu gosto e até as que eu não conheço profundamente, eu tentei fazer, dar o meu melhor. Isso não me deixa devendo, eu não me sinto devendo com isso, me sinto tranquila, me sinto que fiz o que eu podia e muitas vezes me esforcei para fazer até o que eu não conseguia fazer e deu certo e eu fiz. Por carinho, por respeito às pessoas. Eu não estou arrependida e farei quantas vezes Deus me permitir benefício a pessoas. Muitas vezes, gente, fazer um benefício para alguém, quando você tem um convívio, às vezes fazer um benefício para uma pessoa, muitas vezes tem que ter um acordo entre o esposo e a esposa. Às vezes o Genilson quer fazer uma coisa para alguém que vai tomar nosso tempo, vai tirar isso, vai tirar aquilo. Então conversa comigo, pergunta se o que é que ele faz. Eu sempre digo para o meu marido se é uma caridade, se é uma ajuda, se vai melhorar a vida daquela família, daquelas pessoas, nós vamos nos empenhar os dois e vamos fazer. Mas muitas vezes um quer fazer uma coisa e o outro não concorda, porque acha que você está se entregando demais a causas fora do seu convívio, fora do seu lar, fora da sua família. Aí já fica mais difícil. Mas eu vou te dizer uma coisa, nunca, mesmo com o coração magoado, mesmo eu indo meio que freada, que controlada para fazer um bem para alguém, eu fui. Porque quando Deus te pede, quando Deus te usa para fazer algo por alguém,
ele sabe que é possível você fazer, mesmo diante das discórdias, mesmo diante que algumas pessoas não concordem, que algumas pessoas acham que a pessoa não merece, que outras lhe dão conselho para, deixa para lá, porque você vai fazer isso, aquela pessoa nem merece, é uma essa, é uma aquela, mas se Deus tocou no teu coração, faz quieta. Ninguém precisa se levantar contra, nem a favor e nem de forma alguma. Faz a tua caridade. Seja generosa no silêncio. Só você precisa saber, justamente para não ter se levante antes de você levar a ajuda à pessoa. Já tem um monte de gente contrariando, fechando as portas, trancando as porteiras, dificultando sua ajuda à pessoa. Faça em silêncio. Quer fazer, quer ajudar alguém? Ajude em silêncio. Ninguém precisa saber, não. É igual aquela velha história que a vovó dizia: quando a sua mão direita estiver dando alguma coisa a alguém, esconde a outra sua mão, não deixa a esquerda ver. A vovó dizia isso. Eu não entendi, eu era criança, eu achava que tinha que dar com a mão escondida mesmo, mas era só tipo uma parábola, né? Que é uma parábola. É que você não dê e depois você fique dizendo que, eu te ajudei, eu te dei tal coisa, eu te dei uma cesta básica, eu te dei um mês de não sei o que, eu te dei um exame, eu te dei aquilo que tu deu, tu esquece, é uma caridade. Por que tu vai ficar relatando para humilhar a pessoa? Se tu dá para humilhar, tu és perverso, não és caridoso. Mas se tu dá com amor e carinho, faz que nem vovó diz, esconda a mão esquerda, Deus te abençoe, te ilumine, te multiplique sempre para todas as vezes que tu quiser fazer. Abençoar alguém, tu ter com sobra, com fartura. Amém? Então é sobre isso. Hoje estava difícil fazer o vídeo porque meu coração está um pouco trancado, gente. Eu vou falar para vocês, ser sincera nesse momento, mas eu tenho que ser sincera. Às vezes quer entrar alguma coisa que não é positiva dentro do meu coração. Isso me trava. O primeiro vídeo que eu fiz não foi legal. O segundo vídeo que eu fiz não foi legal, mas esse está melhorando e vai ficar muito melhor porque eu vou para a palavra do Senhor. E hoje eu vou sair de Provérbios, gente. Vou sair de Provérbios e o Senhor vai me ensinar o que falar para vocês e que seja doce feito mel, porque a palavra do Senhor é assim. Ela é boa, agradável e perfeita, né? É sobre isso que nós estamos falando. E isso destrava meu coração. Cleide, por que você tá assim? São coisas que tá no secreto do meu ser, que eu prefiro vivê-las assim, dando com a mão, escondendo a outra. Esse momento é esse. Significativamente grandioso para mim. Sabe quando você tem uma situação que você está numa posição, vamos dizer assim, de rei, mas por algum motivo alguém te rouba tua coroa? Aí o Senhor diz: não se aveste. A coroa que tomaram tua não tem valor. O valor está dentro de ti. E quantas coroas eu vou pôr na tua cabeça? Esquece, aquela não tem importância e eu vou te honrar. É tipo isso. Mas enquanto a gente se lamenta, entra ódio no coração, entra tristeza, entra pensamentos ruins, entra revolta. Mas depois Deus fala assim: ei, lava essa casa, mas deixa ela arejada, cheirosa e brilhando. É assim que Deus quer a casa. E aí a coroa volta. Mas ela não volta uma coroa qualquer.
ela volta muito mais valiosa, muito mais preciosa. E essa, quem tentar tomar de ti, cairá. Esse momento é diferente na minha vida. Esse ano 2025 é diferente igual aos outros e com uma observação. Ele veio, 2025 veio trazendo realizações, mas eu não sei se você compreende que tem coisa que você tem que abrir mão para receber outra, mesmo que doa. E é necessário você mudar, doendo, é necessário você soltar aquela coisa, porque senão, se você não soltar, não vem outra. Você já ouviu aquela história que uma criança está com a mão presa, que a Marinalva Calegari conta muito essa história, de um potinho que o menino põe a mão dentro e fica enganchado, porque ele queria as moedinhas dele que estavam lá dentro. E todo mundo falava para ele que ele tinha que fechar a mão para conseguir sair. Que soltar, né? Soltar a moeda para ele conseguir trazer a mãozinha dele. Ele não entendia. Um apego. Algo travava ele lá. E você fica preso. Você quer daquela forma, mas se ele fizesse o que estavam mandando, abandonar tudo lá e ele ajeitasse, colocasse a mão dele sem vir o que ele queria, não passava, é tipo uma trava assim. O buraco é assim, tá assim. Se ele soltasse, a mãozinha dele saía facilmente, mas ele não queria soltar. Assim somos nós na vida. Tem coisa que a gente tá tão apegado que a gente não precisa mais, na verdade. Aquela etapa já passou, é um ciclo que fechou, mas a gente quer segurar. E aí as coisas novas não acontecem. Mas se você soltar, não é que vai ser prazeroso, vai doer um pouco, né? Tudo que tá confortável, que você tá se sentindo bem ali, que vai mudar, vai doer um pouco. E é isso que eu tô sentindo. É muita mudança, muitas coisas boas acontecendo, mas também muitas coisas doendo. As mudanças machucam a gente também. E isso eu não quero guardar uma mágoa dentro do meu coração, não quero alimentar essa. Eu acordei de uma forma assim acelerada, sabe? Querendo resolver as coisas com uma frase só, com uma palavra só, mas travada. Fiz o vídeo maravilhoso, porém me atropelando o tempo todo nas palavras, nas ideias. E não é assim que eu gostaria de me sair, não. Eu gostaria de me sair em paz, passar uns vídeos para vocês na paz de Deus, na paciência. E é uma história que um dia eu vou desvendar para vocês, vou contar, vou falar. Talvez eu vou contar com, assim dizer, eu não sei nem porque eu não contei, né? Eu deveria ter contado, talvez aconteça, talvez nunca eu conte. Mas é uma história que eu tô vivendo que eu não sei explicar, é muito difícil, muito estranha. Mas vai dar tudo certo. Vamos ler um pouquinho de Zacarias. Zacarias 9. Zacarias, o castigo das nações vizinhas, o 9. Não, na verdade, peraí, gente. É Zacarias
9, o futuro rei de Israel e a futura grandeza de Israel. Então fala muito aqui sobre as nações, né? Aqui é o futuro rei de Israel, o castigo das nações vizinhas e a futura grandeza de Israel, que eu vou ler para vocês o versículo 12 do capítulo 9, que diz assim: prisioneiros, voltem para a sua fortaleza. Voltem todos os que ainda têm esperança, pois vou lhe dar 2 vezes mais bênção do que os castigos que vocês receberam. Vou usar Judá como arco de guerra, e o povo de Israel será as flechas. Os homens de Jerusalém serão a minha espada, e com ela vou fazer guerra contra. Os homens de Jerusalém serão a minha espada, e com elas vou fazer guerra contra a Grécia. Isso é Zacarias. Eu queria ler esse capítulo, o 12, novamente, que eu achei bastante interessante para a situação que eu acordei. E eu não tenho... Eu não abro a Bíblia e acho que palavra vai sair, gente. Mas eu confio que se saiu essa é porque é interessante para mim e para você, que eu estou compartilhando. Então, eu vou repetir. Prisioneiros, voltem para a sua fortaleza. Voltem todos os que ainda têm esperança, pois vou lhes dar 2 vezes mais bênção do que os castigos que vocês receberam. E eu acordei e fiz 2 vídeos agora, assim por cima da minha ansiedade, falando coisas que talvez não fosse me trazer energia boa, talvez fosse mudar o meu cenário, talvez até para pior, para mais dor. Mas o Senhor fala isso, gente. Fala que prisioneiros. E a situação é essa mesmo que eu estou me sentindo. Prisioneiros, voltem para a sua fortaleza. E eu volto e creio e recebo. E espero que você também, que estiver se sentindo travado por algum motivo, se estiver triste por alguma causa, e se você estiver se sentindo lesado por pessoas de coração enrijecidos, deixa eu te dizer, é necessário passar toda essa situação para depois vir essa aqui, ó, bênçãos em dobro da prisão, em dobro do castigo, em dobro do sofrimento. As bênçãos vão ser dobradas, dupla honra, é isso que se diz. Eu quero dizer a vocês que eu não pensei que eu ia chorar hoje. Pensei que hoje eu ia sorrir muito aqui na frente da câmera com vocês. Mas deixa o sorriso pro dia que vier a bênção dobrada. Nós vamos rir bastante. E talvez eu conte para vocês, talvez não detalhadamente, mas eu fale para vocês mais ou menos o que eu tenho passado. E essa colheita não é desse ano. Essa colheita é sabe assim, você já plantou
A árvore que você pensa que você nem vai comer do fruto dela porque demora de dar, essa colheita é mais ou menos assim. Eu não tô tendo frutos amargos porque eu só plantei coisas boas. A gente colhe também os frutos que não são tão agradáveis assim. Depende da sua colheita, da sua plantação. Por isso que eu digo direto, o que tu plantou para trás não vai dar para você não colher, né? Agora que você permita que nesse caminhar de tempo você tenha colheitas mais doces, mais gostosas de se fazer, mais honrosas, mais gloriosas, mais abençoadas. Vá aprendendo, né? Vá ficando mais maduro, mais equilibrado e vá plantando mais o bem e fugindo do mal. Que o mal, ele vem disfarçado de coisas boas e você fica atento para que você não enche os olhos de coisas que parecem ser boas, mas elas são destrutivas. Acorde, porque senão a dor chega também, né? O desengano, a tristeza. E eu tenho a alegria de ter meu Deus. Hoje eu li Zacarias, o capítulo 12, né? O capítulo 9 e o versículo 12. Eu li até o 13, gente, mas o 12 é eficiente para esse momento. Eu já li para vocês, que diz assim: prisioneiros, voltem para sua fortaleza. Voltem todos os que ainda têm esperança, pois vou lhes dar 2 vezes mais bênçãos do que os castigos que vocês receberam. E que bom, eu confio e recebo, em nome de Jesus. Eu gosto de botar, gente, aqui, eu vou pegar uma caneta que eu gosto de botar a data que eu li o versículo, para eu ficar lembrando de eu daqui a 20 anos, 10, 15, quantos anos eu abri de novo aqui nessa página. Eu gosto de colocar a data, porque hoje é uma data específica, 7/8, eu ponho aqui na Bíblia, de 2025. E essa palavra veio realmente, é como se eu tivesse com uma dor imensa, tipo a dor do parto, e eu tomasse uma injeção na veia para passar a dor. Foi assim que eu me senti depois da palavra. E que Deus visite os corações que tiver que nem o meu, apertado, triste, às vezes até sem entender por que está passando por essa situação. O Senhor te diz: prisioneiros, voltem para a sua fortaleza. Voltem todos os que ainda têm esperança, pois vou lhes dar 2 vezes mais bênção do que os castigos que vocês receberam. Amém. Tem muito mais palavra maravilhosa do Senhor para a gente falar, né? Tem muito mais, mas eu vou deixar aqui. Essa aliviou meu cansaço espiritual e minha tristeza. Também vou falar o versículo 20 do Salmo 119,
que é rogo a lei de Deus. Rogo a lei de Deus. Aí aqui diz também assim: guardo a tua palavra no meu coração. Quero conhecer a tua vontade. Então eu vou ler essa, quero conhecer a tua vontade. Aí aqui diz assim: o meu coração sofre ansioso, pois em todos os momentos quero conhecer a tua vontade. Eu acordei assim, que eu falei para vocês, eu fiz 2 vídeos agora e deletei. Esse é o terceiro. Eu não vou deletar, vou deixar e vou postar. E eu vou, gente, também conversar com as pessoas que entendem de configuração do YouTube, porque pode ser que meus vídeos estejam travados também, por conta que eu não estou sabendo configurar, fazer uma configuração boa para que meus vídeos sejam entregues com mais entregues, né? Mas eu queria aproveitar e pedir a você que chegou até aqui comigo nesse vídeo, que você, além de você deixar o like, que isso o YouTube entende que foi um assunto legal, que é uma prosa que não sei se vocês estão ouvindo, mas tem o canto dos pássaros. Enfim, se vocês acharem que esse meu canal, né, mesmo tem todo tipo de coisa, né, aconteceu, virou manchete, tipo assim, tudo eu ponho aí no meu YouTube. Talvez um dia eu organize e salve meus vídeos mais familiar e tire, não sei, talvez não. E eu quero pedir a vocês que curtam e que respondam também, falem comigo sobre a fé de vocês, sobre ter dia que vocês acordam assim, travados, que é a primeira conversa, que Deus livre vocês de ser com alguém que não te entenda, porque vai virar confusão. E tem dias que eu acordo assim, que é melhor você não conversar com ninguém, com o sangue assim, aflito, sem botar o pé no chão, sem saber que tem um Deus cuidando da sua dor, que tem um Deus dizendo assim: prisioneiros, voltem para a sua fortaleza. Voltem aqueles que têm esperança, que ainda têm esperança, que eu vou lhes dar em dobro as bênçãos, em dobro de castigos, vou dobrar tuas bênçãos. Então, como você se sente? Você pode deixar aí nos comentários se você tem dia que acorda assim, que é melhor que você converse primeiro com o Senhor Deus, primeiro que venha uma palavra acalmar a tua aflição, para que tu não tenha que conversar com as pessoas como tu estás, igual eu fiz os 2 vídeos, se oponho, talvez até tivesse comentário, mas comentários que fosse doer em mim, que fosse gerar conflito para minha vida, porque eu estava ansiosa e falando coisas que talvez não deveria publicar. E assim acontece quando a gente encontra com alguém que você está com a alma ansiosa, quando você está inquieta, quando você está ferido, e talvez você vai falar coisas que não vai ajudar a sua vida, que não vai diminuir sua ferida, que não vai melhorar aquela situação, ou você vai agravá-la. Você já se sentiu assim na sua vida? Já se sentiu assim com alguma situação que você se sentiu encurralada, obrigada a vivê-la de qualquer forma, e ainda agradecer ao Senhor por você estar ali vivendo, suportando, pagando o preço? Você tem se sentido assim? Você se sente assim? Você carece de o bálsamo do Senhor Jesus, as energias dos céus, a energia de Deus,
dos anjos, dos arcanjos te protegendo? Você sente essa falta dessa energia? Deixa eu te dizer, às vezes o inimigo põe na nossa mente uma ideia assim: ah, mas a Bíblia foi um homem que criou para deixar a gente com a fé abalada. Mas deixa eu te dizer, se foi um homem, pensa que o Senhor pode te usar também para fazer o bem. Pensa que o Senhor pode te usar para limpar teu coração. Pensa que o Senhor pode te usar para você alegrar o dia de outra pessoa. Pensa que o Senhor pode te usar para tu viver tua vida em paz, para tu perdoar as pessoas que por os motivos delas te jogaram no fundo do poço. Pensa que Deus pode te usar para perdoá-los e para falar com eles, energia pouca aqui, e para falar com eles que mesmo eles te jogando no fundo do poço, tu os tiraria do fundo do poço se assim encontrasse os próprios inimigos. Porque quando Deus diz volta para tua, voltem, prisioneiro, volte para sua fortaleza, o Senhor diz: eu estou contigo e vou dobrar tuas graças, tuas bênçãos. Todo o sofrimento que tu passou, eu vou te dar em dobro de alegria, de prazer, de grandeza. Você se sente assim? Comenta, gente, conversa comigo, você que é evangélico, você que não é, você que tem uma fé inabalável, que pediu algo a Deus, que superou uma crise, que superou uma dificuldade, que perdeu ou está passando por uma dor que você não perdeu alguém, mas perdeu algo no momento que você gostaria de um dia ser honrado dessa forma, com dupla honra, como o Senhor promete. Como é que está a tua vida? Como é que está tua força? Como é que está a tua peleja? Tu aceita voltar para a tua fortaleza e receber a graça em dobro? Se tu tem essa esperança, comente aí com Lalu. Lalu fica feliz. E fiquem todos com Deus. Eu vou aqui me despedir para eu ir cuidar, gente, trabalhar. E me fortalecer na palavra do Senhor, ouvir um hino, se você também tiver com o seu... há uma música, né? Se você não acha que um hino, agora no momento você... Mas tem hino aí que renova o ser humano. Eu mesmo vou ouvir agora um hino. Um hino que eu falo é uma música de louvor. Louve mesmo na dor. Louve. É isso que o Senhor quer, a gente louvando Ele, mesmo quando as coisas estão difíceis. Amém. Que Deus abençoe todos nós. E eu vou aqui ficando por aqui com a minha labareda no coração, mas com a certeza que depois vem a misericórdia divina nos fortalecer. Essa Bíblia, gente, eu já falei para vocês que é a que a Rogéria já usou tanto que ela tá assim. Ela é uma capa, ela tem uma capa que já tá se saindo assim, tipo, mas eu acho ela tão magnífica, essa foi a que nós todos já abrimos com o coração voltado mesmo, com muita fé, fazendo um pedido assim. Quando você diz assim, gente, eu preciso abrir minha alma, rasgar meu coração aqui perante o Senhor. Qualquer Bíblia aí sua é sagrada, é maravilhosa. Mas essa daqui foi a das nossas pelejas, das nossas... Eu olhei assim porque fez um barulho lá na porta. Dos nossos pedidos quando nós estamos com o coração aflito e das nossas vitórias quando estamos felizes. Então, nossa companheirinha, né? Era de Rogéria, agora eu adotei. Rogéria tem várias, claro que ela ama essa Bíblia. A qualquer momento ela pode me pedir de volta e eu tenho que
que comprar a minha, né, gente? Aí eu tenho que comprar uma. Eu tô pensando em comprar a MVI, que é uma que a Marinalva Calegari sempre fala que ela é mais prática para a gente entender. Já que eu tô por aqui, mesmo assim, eu vou falar de Jeremias 17:9. Quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. Está doendo demais para ser curado. Tudo relacionado à minha dor. Gente, olha como as coisas são, né? Tem tudo a ver com o momento e não é que eu saiba, eu decorei, eu não sei. Eu não decoro, eu vivo a Bíblia, eu vivo aquele momento, eu me entrego para aquele momento, eu vou em busca da palavra falar comigo. Eu não decoro. A única coisa que eu ponho dentro de mim é amor, que eu sei que é a única coisa que é verdadeira e pura, que assim você não erra. Mas olha que palavra, gente, para esse momento que eu tô dizendo que eu tô me queimando assim, né? Que eu tô um pouco ansiosa, que eu tô, enfim. É o Jeremias 17:9. Quem pode entender o coração humano? Tá fazendo uma pergunta. Não há nada que engane, não há nada que engane tanto como ele. Está doente demais para ser curado. Aí vem o 10 aqui e diz: Eu, o Senhor, examino os pensamentos e ponho à prova os corações. Eu trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver, de acordo com o que ela faz. Isso é forte. Pensamentos de sabedoria. E ainda diz mais o 11: o homem que ganha dinheiro desonestamente é como a ave que choca ovos que não botou. Durante a sua vida, ele perde suas riquezas e no fim não passa de um tolo. Tá vendo? Essa palavra, gente, essa palavra está insistentemente na minha vida e eu preciso entender essa palavra. Ela teve segunda, ela teve terça, quarta, quinta, persistentemente falando sobre o homem emprestar e tomar muito juro, né? Isso tudo tem a ver. Fala sobre... Sempre tá vindo essa palavra para mim. O homem que ganha dinheiro desonestamente. Desonestamente é quando você explora alguém, é quando você rouba alguém, é quando você leva você vende coisas tóxicas para as pessoas, coisas que destroem a vida da pessoa, isso não é um benefício. Tudo que não dá benefício para o ser humano e você vende, que faz mal, é por isso que às vezes eu falo com vocês sobre a cachaça, que a gente faz cachaça e as pessoas sempre falam que faz mal. Sim, faz mal. E isso é pecado. Sim, é pecado. Mas se você bebe com moderação, isso é uma coisa bíblica, que quando você faz festa, você toma um pouquinho de vinho, não para se embriagar, não para ficar. E as vinhas do início da Bíblia que fala sobre fazer você ser um dono de grandes vinhas, né? De grandes vinhas para fazer vinho, né? Vinhas é as uvas que fazia vinho. Então eu fico pensando, além de tudo, a nossa cachaça é muito orgânica. Eu quero aqui me justificar, né? Porque se você leva algo que faz mal para as pessoas, é ruim. Você ganha dinheiro fazendo mal para as pessoas.
você tem que levar benefícios. Mas, se você leva uma cachaça saudável, que você só vai degustar, beber como um rei, não vai se embriagar, ficar caído, né? Beber como uma pessoa de classe, socialmente. Eu não estou te levando nenhum mal, né? Se eu pensar assim. Mas se for, como eu já venho orando, se eu tiver um grande pecado, fabricando cachaça orgânica, cachaça pura, se eu tiver tão errada assim ao mundo do meu Senhor, as perspectivas espirituais da minha vida, e isso condena a minha alma, eu já disse a vocês várias vezes que o Senhor vai me mostrar algo que seja até mais grandioso do que fabricar cachaça, Senhor. Se isso lesa até minha alma, o Senhor vai me mudar. O Senhor tira tudo que é sujeira. Quando o Senhor chama, o Senhor desencarde, o Senhor deixa impecável. E o Senhor se transformou. Tirei isso, tirei aquilo, tirei isso, tirei aquilo, tirei isso, tirei aquilo. Tá lá, só minha filha maravilhosa. Impecavelmente maravilhosa. Mas isso, gente, eu não estou orando de ontem. Eu estou orando de muito tempo para o Senhor me mostrar um ganho mais, que eu não sinta essa dúvida se eu estou fazendo bem ou mal, se eu não estou fazendo bem, se eu estou ganhando com algo que não é tão bom, não é tão perante aos olhos do Senhor. Não estou falando daqui da gente da terra, estou falando perante os olhos do Senhor. Se isso aborrece o meu Senhor, Ele vai mudar nosso ganha-pão, Ele vai transformar. É sobre isso. Eu tenho essa consciência, já estou me preparando, né, para me conscientizar e buscar cada dia mais. Eu tô precisando arrumar um trabalho mais que me deixe melhor, porque essa insistência nessa palavra, o homem que ganha dinheiro desonestamente é como a ave que choca ovos que não botou. Não é teu. Foi outro pássaro que botou. Durante a sua vida ele perde as suas riquezas e no fim não passa de um tolo. Eu não quero ser. Eu não quero trabalhar, carregar peso, subir, descer, sem ajuda, sem elevador, na canela, carregando peso, subindo ladeira, como o Sísifo. Acho que é assim que tem uma história do Sísifo, que ele foi condenado a subir com uma pedra lá no pico, lá no pico da montanha, e quando chegava lá a pedra voltava de novo e ele levava de novo e a pedra voltava de novo e ele assim sucessivamente fazendo essa subida e essa descida horrorosa de um tolo, Então eu não quero morar na tolice, eu quero que o Senhor me liberte, amém? E você, meu amor, que eu já dei tchau igual a tia Isabel mais de 1 milhão de vezes, comenta como você se sente também. Você está esperando o Senhor falar com você para você mudar alguma coisa na sua vida? Você quer mudar? Você já se sente preparado para puxar sua mãozinha lá daquele negócio que ficou presa, desapegar para sua mão vir? Desapega daquilo que não te faz bem, daquilo que não deixa tua alma ficar tranquila, daquilo que não faz tua alma gozar, sentir prazer, porque regozijar, pronto, aprendi a palavra, regozijar, consegui falar, mas é ser feliz, deixar a sua alma se deliciar nas coisas do Senhor, né? Sobre isso. Agora, realmente, eu vou dizer para vocês, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja em todos os corações e vamos orar para que o Senhor abençoe os homens a não jogar mais bomba destrutiva em canto nenhum do mundo. Ontem eu estava vendo até compartilhei alguma coisa sobre a história de 6 de agosto de 1945, onde teve a bomba de Hiroshima, onde foi muita vida destruída. E que o Senhor chegue nos corações das pessoas para que elas construam coisas boas e não destrutivas, que elas
ajude as pessoas a se habilitarem a viver uma vida feliz e que seja um convívio de nações, não só uma pessoa juntar um monte que pensa, porque toda a vida teve, né, gente, esse contraste do bem e do mal, essas coisas horrorosas que até Jesus Cristo passou por essa, foi crucificado. Por quê? Porque tinha uma turma que pensava assim e outra turma que pensava assim. Muitas vezes a turma que pensa que era malvada, perversa, ela estava com poder na mão de fazer aquelas atrocidades. Então que o Senhor dê poder a pessoas do coração bom para que elas construam e não saiam por aí destruindo nações, derrubando as pessoas inocentes. Amém? Beijo para todos, com Deus, na paz do Senhor, e me aguardem no próximo vídeo cheio de esperança, de paz e com a graça divina em dobro. Amém?